Bom dia, galera. Esse slide aqui é o primeiro, certo? É a parte introdutória do esgoto, né? A gente vai falar aqui sobre o esgoto, ou seja, as instalações sanitárias, tá? De uma edificação. Então, assim, só para não ficar muito grande, se eu for falar tudo, né? Eu vou dividir essa parte introdutória e outra parte só o dimensionamento, tá bom? E o dimensionamento a gente vai ver duas situações. A gente vai ver somente as tubulações e vamos ver também depois, eu vou fazer dois vídeos para não ficar também grande, e fica melhor de vocês estar voltando, aquela coisa toda. E eu vou fazer outro que vai ser só parte de fossa séptica e sumidouro, beleza? Então bora adiante. Então é o seguinte, por definição, né, o que é esgoto? São águas sérvidas na edificação, tais como efluentes, tá, de bacia sanitária, ralo, chuveiro, lavatório, pia, tanque de lavar roupa, qualquer outro tipo de aparelho sanitário que você tiver. Então, quando a gente fala efluentes, a gente está falando das águas que vão após o uso, né? Quando a gente falar de afluentes, no caso seria as águas. Se a gente considerar o aparelho sanitário, por exemplo, uma pia, vamos supor, se eu considerar uma pia e eu disser que há um afluente, então é a água que vai chegar nela, certo? É uma água que vem antes. Quando eu digo efluente, é uma água que vai depois. Então, por isso que o esgoto ele é efluente, ok? Não é afluente não. Cuidado disso aí. Composições. Quais são as composições de uma instalação de esgoto? Ou desculpa, presente no esgoto, desculpa, certo? Vai ser o que? A matéria orgânica apodrecível, né? Que são gases mal cheirosos, organismo patogênico, entre vários outros tipos de situações. Ou seja, tudo e qualquer situação que estiver dentro daquele esgoto ali, que não precisa a gente estar em detalhes, que todo mundo sabe o que é um esgoto, né? Certo? O destino vai ser vários, né? Quando eu digo vários, é porque depende muito da situação. Eu posso coletar eles e transportar para a rede pública, né, quando existe o saneamento dentro de uma cidade, tá certo? Quando a cidade é organizada, suponhamos, né, que é poucas no Brasil inteiro. Aqui em Juazeiro mesmo tem poucas cidades, tem poucos bairros que são saneados, mas tem. Ou seja, tudo que você usa dentro de casa, os esgotos eles são levados para uma rede específica, tá? Uma rede específica do esgoto. E esse esgoto ele vai ter o seu destino, né? Nas estações de tratamento, para depois desaguar nos rios aí, certo? As águas que já foram tratadas. E a outra pode ser tanque séptico, né? Ou sumidouro, que é um conjunto. Você não pode ter só o sumidouro não, tá? Você tem que ter o tanque séptico em casamento com o tanque séptico, vou dizer assim, casamento, porque é agregado os dois, você tem um sumidouro. Por quê? O tanque séptico ou a fossa séptica, ela vai ser enchida, certo? Por esses esgotos aí, esses dejetos, tá? E ao encher, aquele nível de água ele vai transbordar e vai para o sumidouro. E do sumidouro ele vai entrar de terreno, digamos assim, vai infiltrar no solo, tá? Então isso aí é uma situação em que é comum em cidades que não há saneamento básico, né? Ou seja, coletados pela rede pública. Quando eu falei que existem outros meios, é porque existem meios irregulares, certo? Quais são esses meios irregulares? Tipo, tem situações em que, não sei, não é comum, mas sempre tem. Pessoas que colocam seus esgotos, por exemplo, na rua, né? Em céu aberto, que não tem um saneamento, não tem uma fossa. Tem gente que joga nos rios, né? Isso é uma coisa que, como eu falei, não é em todos os lugares, mas existe sim. Pessoas que pegam seus esgotos. Quando eu digo pessoas, não é só residências não, tá bom? Pode ser também indústrias, fábricas. Eles jogam nos rios, poluindo os rios. Então assim, o esgoto, né? Como a gente viu, que pode ser qualquer matéria orgânica apodrecível, ele pode ser descartado de qualquer forma. Agora, existem as formas regulares, que são coletados e transportados pela rede pública ou fossa séptica, e as irregulares, que pode ser uma diversidade de situações, tá bom? E quais são os meios em que esses gases, esses esgotos, né, esses organismos aí vão estar se transportando? Através de tubos e os acessórios. O que são esses acessórios? São as conexões, tá ok? Então, o esgoto é mais simples, por quê? Porque a gente tem mais conexões, a gente tem mais essa parte de tubulações. E a NBR 8160 é a NBR que vai nos resguardar
tá? De qualquer problema, que vai nos ajudar a dimensionar corretamente, certo? Os esgotos prediais, certo? Então vamos aqui adiante. Então, quais são as partes componentes desta instalação? Veja só, a gente vai ter a origem, né, que vai ser quem? Um aparelho sanitário, ok? Do aparelho sanitário, a gente vai ter os tubos, né? Ele vai estar ligado a um tubo. Esse tubo a gente vai chamar de ramal de descarga, tá bom? Então, todo tubo, presta atenção nisso aí, para não haver confusão. Todo tubo que vai estar conectado aos aparelhos sanitários, seja pia, seja chuveiro, seja vaso sanitário, qualquer item, quando a gente fala... Ah, só um detalhe. Quando eu digo chuveiro, tá? Que é a parte do banho, a gente sempre... Vocês vão se chamar de chuveiro, mas o chuveiro não tem esgoto. É porque assim, gente, o chuveiro ele é um aparelho sanitário, mas que ele não tem o seu ralo específico, né, agregado a ele. O ralo fica no chão. Mas quando a gente fala chuveiro, a gente está se referindo, tá, ao ralo do chuveiro, ok? Porque existe o ralo seco ou caixas sifonadas que podem também estar conectados dentro de um ambiente, ou seja, dentro de um banheiro, de uma cozinha, tá? Que esse ralo ou essa caixa sifonada, ela pode ser especificamente para limpeza, mas sempre onde há um chuveiro, há um ralo, ok? Então, continuando aqui. Então, a gente vai ter caixas sifonadas ou caixas de passagem, tá bom? Teremos os tubos de quedas ou subcoletores, ou seja, tubos de quedas são tubos, como o próprio nome já diz, né? Queda é algo que cai, né? Se cai, está descendo em gravidade, né? E então, especificamente é isso, é um tubo vertical, certo? Em que é aplicado somente em situações de casas que já têm um pavimento superior. Comumente a gente na engenharia chamamos de sobrados, né? Casas de primeiro pavimento, 2 pavimentos, 3, 4, independente da quantidade de pavimentos, teve um pavimento além do térreo, a gente já tem que ter o tubo de queda, né? Por quê? Porque aqueles esgotos estarão saindo daquele aparelho sanitário e descendo para o seu lugar específico, né? A rede, a fossa séptica, mas eu preciso de um tubo e a gente chama esse tubo de queda. Subcoletores são todas as tubulações em que a gente vai ter as conexões de todos os itens ligados a ele. Quando eu digo todos os itens, é tipo, imagine na sua residência, você tem a pia, a área de serviço, você tem os banheiros, então todos eles vão estar ligados a um tubo, né, que vai jogar para uma rede pública ou para uma fossa séptica. Então aquele tubo que vai ligar, ele é considerado como subcoletor, ok? E aqui embaixo a gente tem um exemplo de uma caixa sifonada, certo? Aqui eu tenho uma caixa sifonada de 7 saídas, quer dizer, 7 entradas, tá vendo aqui, ó, essas pontinhas aqui, ó, esses círculos aqui, ó, são as entradas, né, eu posso conectar 7 aparelhos nela, e aqui é a saída, ok? Essa parte aqui maior sempre vai ser a saída. Aqui é como se eu tivesse cortado ela ao meio para ver como é ela aqui dentro, ó. Então eu tenho uma entrada, a água vai cair aqui dentro, né? Eu tenho um fecho hídrico aqui, ó. Eu tenho um fecho hídrico, tá bom? Para que esse fecho hídrico? Esse fecho hídrico é para evitar que os gases venham passar para dentro de sua casa. Então imagine que você tem esse ralo aqui, ó, na cozinha. Um exemplo, você botou lá para limpar a cozinha. Aí você joga a água aqui, a água fica nesse nível, né? Porque quando a água cai aqui e aumentar de nível aqui, automaticamente ela aumenta aqui e vai embora. Então os gases que vêm da rede, ele vem para cá, ó, ou da sua fossa, ele vem para cá. Quando chega aqui, ele não passa, tá? Os gases mal cheirosos, ele não vai passar. Agora, se você tiver uma caixa sifonada, que esse fecho hídrico aqui, ó, esse fecho hídrico aqui, que serve como uma espécie de sifão, tiver quebrado ou tiver trincado alguma coisa, os gases vão passar aqui, ó, e vai para dentro de sua casa aqui, ó, né, ó, por aqui ou pelo aparelho, seja uma pia, seja o que for, certo? Então a saída está aqui. Então a ideia é que esse fecho ele esteja isolado, tá bom? E existe também esse tipo de caixa aqui, ó, com esse acabamento. Geralmente essa tampa aqui ela é hermétrica, ela não penetra água, tá? Ela é somente para
coletar as águas aqui. Então a gente tem ela com o ralo e tem ela fechada hermeticamente, tá ok? E tem desses mesmos modelos aqui, ó, que eles são, como é que eu posso falar? Aberto, uma aberturazinha, tá ok? Então vamos adiante aí. Aqui eu tenho um exemplo de uma residência, tá? Aqui na cozinha, né? Provavelmente esse cano aqui, ó, vai cair aqui dentro. Isso aqui, ó, essa tubulação aqui, ó, a água vai fazer esse percurso, né? Ó. Essa tubulação aqui eu posso considerar ela como a tubulação de subcoletor, certo? Porque já coletou aparelhos aqui, né? Aí aqui do outro lado tem um banheiro, tá? Então nesse banheiro aqui, ó, veja, eu tenho uma pia, tá? Eu tenho um vaso sanitário e bem aqui eu tenho um chuveiro, ó. Esse chuveiro aqui, ó, vai desaguar aqui nesse ralo, né? Então, saindo desse ralo, a água vai fazer isso, ó. Vai cair aqui nessa conexão, certo? O lavatório, eu venho, conecto aqui ao mesmo item do chuveiro, né, do ralo do chuveiro, e o vaso sanitário eu faço a ligação específica, porque ele é um tubo maior, certo? Então, professor, mas eu posso ligar esses tubos aqui nesse aqui? Pode. Poder? Pode. Só que tem um detalhe. Para você ligar isso aqui, você teria que ter uma caixa sifonada aqui. Para que os gases, ao você fazer, digamos, ao você ter aí um probleminha, não retorne, né? Então, mas espera aí, mas quando joga aqui, que ele vem para cá, né? Você deu uma descarga aqui, os dejetos vêm para cá nessa situação, mas aí ele não pode retornar aqui os gases? Pode, mas veja, qual a vantagem? Aqui eu tenho uma caixa, um ralo sifonado, que vai evitar. Nesse tipo de ligação eu preciso botar esse ralo sifonado, certo? Do jeito que está aqui, nessa imagem, aqui tem que ser obrigatoriamente sifonado. Aqui na pia eu preciso botar o que? Um sifãozinho aqui, ó, certo? Eu preciso botar um sifão, que é uma mangueirinha ou uma conexão que sai do ralo da pia, né, do ralinho aqui da pia, em modelo de sifão, para que aqui não volte os gases provenientes da rede aqui. E vamos ver aqui. Como a gente viu que o ramal de descarga são todas, né, as tubulações ligadas ao aparelho sanitário, então veja, este aqui, ó, é um ramal de descarga. Ó, esse aqui é um ramal de descarga, está ligado a esse ralo. Esse aqui, ó, é um ramal de descarga, né? Esse aqui é um ramal de descarga, certo? Esse aqui é um ramal de descarga. Quando eles chegam bem aqui, os três, aqui nesse trecho, eles já passam a ser ramal de esgoto, porque eu tenho ramais de descarga. Esse cano aqui, ó, ele é um ramal de descarga ou de esgoto? Esse daqui para cá, é um ramal de esgoto, porque eu tenho este ramal de descarga e este ramal de descarga, tá? Então, o ramal de descarga é ligado à peça, e quando eu ligo mais de um ramal de descarga, quando eu uno eles, eles transformam em um ramal de esgoto. Bem aqui, ó, quase não sai na imagem, eu tenho uma válvula de retenção. Para que serve essa válvula de retenção? Essa válvula de retenção, eu vou mostrar mais adiante a imagem dela, serve para que todas essas águas aqui, ó, elas venham, passem por aqui e não retornem. O que não retorne? A água ou os gases? Os dois, certo? Então aqui evita os gases voltarem. Pouca gente faz uso dessa válvula. Então vamos supor que deu um problema lá na rede pública, né? Entupiu lá e a água vai voltar, os gases vão voltar, a água vai voltar. Então, se você colocar esse nível aqui acima da rua, a água ela não volta, ela não vai transbordar para sua casa. Mas se essa válvula aqui já estiver acima do nível, então, se ela já estiver acima do nível, então você não terá problema. E os gases obrigatoriamente não voltam, tá bom? Então ela serve tanto para a questão das águas, como para a questão dos gases. Então deu para entender, né? Aqui a gente tem um subcoletor, aqui eu tenho um ramal de descarga, outro ramal de descarga, outro ramal de descarga, um ramal de esgoto que é esse aqui, ó. E aqui a gente já tem o subcoletor, beleza? Vamos para frente aí. Eu ampliei aqui para vocês verem, né? Ó, o que eu estava falando. Então aqui, por exemplo, o vaso sanitário ele já tem automaticamente um sifão aqui, por isso que ele é ligado direto na rede, ó. Por isso que ele é ligado diretamente na rede, tá vendo? Aqui eu tenho
o mesmo, né, para vocês, eu ampliei aqui a imagem, dei um zoom, para vocês verem, né, a pia ligada aqui nessa conexão e o ralo ligado nessa conexão. Eu posso ter um caixa sifonado aqui para limpeza do banheiro geral? Posso, não há problema nenhum, certo? Só que especificamente vocês entendam essas ligações. Esses aqui são os itens que a gente mais usa. Esses itens aqui são os que a gente mais usa nas instalações, tá, de esgoto. A gente praticamente só usa conexão. Então, se você for fazer uma instalação de esgoto na sua casa, você vai usar muita conexão e cano, só isso, tá? Então, quais são as conexões? A gente vai ter T, a gente vai ter joelho, a gente vai ter curvas, cruzetas, ou seja, eu posso ligar vertical com horizontal, junções, né? Essas aqui eu posso juntar vários itens, né? Ó. É diferente dessa porque essa aqui está a 90 graus, essa aqui está a 45. Tá? Então a cruzeta, ela é forma de cruz, é diferente da junção. Ó. A junção ela tem um formato em Y, né? Ó. Embora aqui esse formato ele no meio aqui seja diferente. Ele tem o tubo principal, né? Que é esse aqui, e na lateral ele tem duas conexões. A gente tem buchas para esgoto, tem luvas, está digitado aqui errado, mas tem não. Luva para esgoto. Eu tenho os CAP, tá? Para esgoto. CAP é o tubinho de fechamento, tá certo? É um tubinho que você vai fechar o canal e isolar e pronto. Eu tenho uns plugs que você pode tirar e remover a hora que quiser, né? Você puxa por aqui. Reduções, quando você tem uma tubulação maior para uma menor ou de uma menor para uma maior. Eu tenho terminais para esgoto, ou seja, quando você vai colocar um ralo, alguma coisa que você não quer que entre bichos ou qualquer outra coisa do tipo, você bota esses terminais. E como eu falei, a válvula de descarga. Então, de todas essas peças aqui, a mais interessante é a válvula de descarga. Ou, desculpa, a válvula de retenção, desculpa, gente. A válvula de retenção, por quê? Porque, como eu falei, ela vai reter os problemas. Então, veja aqui um modelo, ó. Aquela de cima, tá? Essa vista aqui é de cima. Então, a água ela vai passar nesse sentido aqui, ó. Ela vem nesse sentido, ó, do laser, tá vendo? Ó? Então, quando a água voltar aqui, ou os gases, não vai passar para lá. Então, veja, ele vai ficar tapado aqui, ó. Então, os gases não vêm para cá, ele não entra para dentro de sua residência. Quando a gente coloca essas válvulas, geralmente você coloca do lado de fora, né? Quando você tem uma instalação assim bem, se não quer ter problema, tá? Se você quiser colocar uma válvula dessa, tipo já na chegada da sua fossa, por exemplo, tá? Ou perto dela, é ideal. Porque os gases da fossa não vai voltar para dentro de sua casa. E além disso, você ainda tem o que? Você ainda tem os itens sifonados, né? Suas caixas de passagem, você tem os ralos, né? Sifonados. Então, sua casa fica mais protegida. Então, pouca gente usa esse tipo de coisa, esse tipo de conexão, tá bom? É interessante? Não deixa de ser uma coisa viável e melhora ainda mais, reforça a sua instalação. Então bora lá. Em uma instalação, quando a gente está falando de tubo de queda, né? Vamos supor que a gente tem um vaso sanitário, um banheiro, uma pia, qualquer coisa que estejam em um sobrado, ou seja, em uma casa de primeiro andar. O que é interessante a gente fazer? É interessante a gente colocar um tubo de ventilação, tá? Que é esse tubinho aqui azul. Esse tubo de ventilação ele vai ajudar em duas coisas. Primeira coisa ele vai tirar todo o ar aprisionado, né, necessário, e os gases também vão sair por aqui, ó, tá? Nesse tubo de ventilação. Ele vai ajudar também para que você não tenha problema. Por exemplo, se você tem uma caixa sifonada, ele vai ajudar para que as pressões dentro da tubulação não estoure aquela caixa, tá? Então assim, e no pior de todas as situações, vamos supor que há um vazamento ou entupimento, né? Então ele vai ajudar que com as pressões positivas que vêm da onde? Da atmosfera, né? E quando você dá a descarga aqui dentro gera uma pressão negativa. Então o ideal é que essas pressões aqui elas estejam diretamente ligadas, né, à atmosfera para ajudar a que esta água aqui desague, né, ou seja, esse esgoto consiga percorrer o seu fluxo normal. Se a pressão aqui dentro
ela não tivesse esse tubo aqui, ela ficasse negativa, a intensidade com que você desse a descarga era o que? Tudo isso aqui voltar para dentro da sua residência, tá? E lembrando que quando se faz uma instalação de um ramal de ventilação, que é para ajudar nesses itens, esse ramal de ventilação ele tem que estar acima do nível de borda. Por quê? Porque se um dia acontecesse de ter um problema aqui, esta água aqui ele não venha, né, ó, a passar e entrar dentro da tubulação, porque o nível seria esse. Então a água do esgoto cairia todinho aqui, mas não atrapalharia o tubo de ventilação, porque o tubo de ventilação é para a ventilação. Por mais que a água retornasse aqui dentro, entrasse aqui dentro, ele só conseguia subir até o nível de borda. Por isso que tem o nível de borda mais 15 centímetros. Então 15 centímetros é o suficiente para que essa tubulação esteja ligada acima desse nível aqui, ou seja, de caso voltasse a água aqui, transbordar, né, ou entupir o seu vaso, a água vai ficar por aqui, mas o tubo de ventilação vai estar desobstruído, vai estar funcionando normalmente, beleza? Então aqui é uma ligação atípica, né, típica, desculpa, de de um pavimento superior. Aqui a gente tem a laje, ó, certo? Aqui a gente tem um tubo de queda, né, onde provavelmente vem de outros andares, né? Os esgotos vêm, caem aqui dentro e desce. E esse aqui vem para desse pavimento que a gente está olhando e desce aqui e vai lá para o térreo, tá bom? Então a gente precisa seguir algumas distâncias, algumas medidas, mas isso aí vai ser outro vídeo quando a gente estiver falando sobre dimensionamento. Tá ok? Então vamos lá. Quais são as partes componentes de uma instalação? Os ramais de descarga, como eu falei para vocês, eles estão ligados aos aparelhos sanitários, né? Então veja, aqui eu tenho um ramal de descarga, aqui ó, eu tenho um ramal de descarga. Gente, isso aqui ó, isso aqui é conhecido como bidê, tá? Não é um vaso sanitário não, é um bidê. Isso aqui era utilizado há muito tempo atrás, hoje em dia não se usa mais. O bidê, ele é um dispositivo que é utilizado para higienização das partes íntimas, digamos assim, certo? Aqui eu tenho uma caixa sifonada, aqui o vaso sanitário, ó, o vaso sanitário, tá bom? Então vamos lá. Quais são os ramais de descarga? Ramais de descarga é esse, né, ó, que sai aqui até chegar na caixa sifonada. Esse aqui, ó, que vai até a caixa sifonada, e do ralo aqui, ó, até a caixa sifonada. Então, esses três aqui são ramais de descarga. Esse aqui é um ramal de descarga também. Esse trecho aqui já é um ramal de esgoto, ó, tá bom? Então, eu tenho aqui tubos de queda, né, normalmente, ó, a ventilação, tá vendo? A ventilação, ó, né, que é para ajudar na tubulação. E também existe um dimensionamento para esse tipo de ventilação, tá ok? Então, vamos aqui para a parte mais importante. Eu tenho esgoto primário e esgoto secundário, certo? O que é o esgoto primário? O que é o esgoto secundário? Primário, lembre-se bem disso. Quando você vê falar em esgoto primário, é sempre onde tem a presença dos gases mal cheirosos, tá? Ligado diretamente aonde? A rede, a subcoletores, elas são o esgoto primário. O esgoto secundário é sempre quem? Antes de chegar na caixa sifonada. Então aqui é a caixa sifonada. Então, nos ramais de descarga, eles são considerados esgoto secundário, tá? Esgoto primário são os esgotos, os tubos, tá? Ou seja, o trecho da instalação que a gente tem gases mal cheirosos. Que no caso vai ser também, eu posso considerar, né, os meus ramais de esgoto. Ok? Então vamos adiante. Aqui a definição. Rede primária, conjunto de tubulações e dispositivos onde tem acesso os gases provenientes do coletor público ou dos dispositivos de tratamento, né? É o que eu falei, lá vai estar presente os gases, aquelas coisas todas. E a rede secundária são um conjunto de tubulações e dispositivos onde não tem acesso os gases, tá? Provenientes do coletor público ou dos dispositivos de tratamento. Então, gente, por fim, a gente vai ter o sistema separador de esgotos, né? Então, no início, né, das eras antigas, eles não tinham essa preocupação, né? Era tudo misturado nas grandes cidades, né? Então, ele era unitário, tá? Os esgotos eles eram coletados juntamente com as águas de chuva, ou seja, eles tinham uma rede, mas era tudo misturado. Então, a gente poderia considerar como uma rede unitária, né? Uma rede de separação unitária.
Quando a gente já começou a ter uma rede parcial, ou seja, a gente já começou a subdividir o sistema em um determinado local, como exemplo no Brasil, a gente teria Rio de Janeiro e Santos. Então, antigamente, o que é que acontecia? As águas eram misturadas, né? Chegavam num determinado ponto, eles separavam, tá? O que era realmente esgoto e depois só o que era a água, a parte mais, né, grosseira, digamos assim. Então, os dejetos, ou seja, a parte mais sólida, eram separados do sistema de chuva, né, das águas de chuva junto com as, as águas do esgoto. Eles eram misturados, beleza, mas quando chegava em determinado local, eles faziam essa separação. Mas em 1912, o Brasil já começou a adotar a separação absoluta, ou seja, somente rede pluvial e somente rede de esgotos, tá bom? Então é isso. Essa primeira parte aqui é só para vocês entenderem como que é os esgotos, tá? Para que é que servem, como são feitas as ligações e tal. No próximo vídeo, ou na próxima aula, eu vou falar para vocês sobre o dimensionamento. O nosso dimensionamento de esgoto ele é bem simples. Ele depende apenas do que eu tenho instalado na minha casa, eu dependo apenas de distâncias e da geografia do local. Vamos supor que eu tenho um lugar acidentado, eu vou ter que fazer, porque eu tenho que respeitar declividades, tá? Eu tenho que respeitar a declividade mínima, eu tenho que respeitar as distâncias máximas e as declividades para não ter problema nas instalações. Então, assim, são coisas básicas. E o dimensionamento de esgoto, como eu falei, é bem simples, né? Só depende muito aí de tabelas, tá? Ele não tem cálculo. O cálculo que você vai fazer no máximo é somar as coisas. Por exemplo, eu tenho dois banheiros, então se eu tenho dois banheiros, eu tenho dois vasos, duas pias. Então, quando eu somo e sair, vou na tabela e encontro o tamanho do tubo. É simples. Agora a gente vai usar muita tabela, mas é uma sequência, é um passo a passo, não é nada difícil, entendeu? Não é cálculo de você estar pegando fórmula e jogando, não tem nada disso, tá? Então, para finalizar isso, essa primeira parte aqui é introdutória. Caso fique alguma dúvida, me procure aí nas redes sociais, no WhatsApp, tá bom? Pode mandar mensagem. Como eu falei para vocês, terças, quartas e sextas, obedecendo o horário da escola, estarei disponível de 7 da manhã a 6 da tarde ou 6 da noite, como vocês queiram, beleza? Então, bons estudos aí para vocês.